Ressurreição, exorcismo, intervenção divina. Você já se perguntou qual o propósito por trás de cada milagre realizado por Jesus Cristo? Já parou para pensar que cada ato realizado por ele fazia parte de um plano ainda maior? No vídeo de hoje conheceremos a história dos 3 grandes milagres realizados por Jesus Cristo e os ensinamentos escondidos nas entrelinhas da Bíblia. Tenho certeza que ao final você irá se surpreender. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as recomendações. Assim, o YouTube continuará te recomendando mais vídeos como este. E vamos para a história. Antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo, os milagres divinos já repercutiam pela história, testemunhando a soberania e o poder de Deus sobre as circunstâncias humanas. O primeiro milagre que citaremos aqui aconteceu antes do nascimento de Jesus Cristo. Esse feito notável é encontrado no livro de Daniel, no Antigo Testamento da Bíblia. No entanto, ao final da história você entenderá a sua relação com Jesus Cristo e como ele contribuiu para a realização do milagre. No ano 600 a.C., a Babilônia, governada pelo orgulhoso e cruel tirano Nabucodonosor, é o epicentro do poder no mundo antigo. Este rei impiedoso, cujo reinado é registrado no livro de Daniel, exerce sua autoridade de maneira absoluta, subjugando nações e impondo sua vontade a todos. Ele é frequentemente mencionado na Bíblia por ter conquistado Jerusalém, destruído o Templo de Salomão e ter levado muitos judeus cativos para a Babilônia. Essa deportação é conhecida como o exílio babilônico, um período significativo na história do povo judeu. O Império Babilônico era conhecido por sua grandeza e influência na antiguidade. A cidade de Babilônia, sua capital, era uma das mais magníficas do mundo antigo, com impressionantes estruturas arquitetônicas, como os jardins suspensos e os famosos portões de Ishtar. Nessa época, Nabucodonosor buscava consolidar seu poder de uma maneira que transcendia o senso comum. Sua ambição era ser reconhecido não apenas como o líder político incontestável da Babilônia, mas também como a autoridade religiosa suprema na cidade. Nesse sentido, através do livro de Daniel, testemunhamos a ordem emitida por Nabucodonosor para a criação de uma estátua colossal feita de ouro, uma representação de seu desejo de unir todas as camadas de sua corte em adoração. Essa estátua, com seus impressionantes 90 pés de altura, ou seja, aproximadamente 28 metros, refletia demonstração de poder e a tentativa de consolidar sua autoridade, tanto política quanto religiosa. Reunir todos os estratos de sua corte para a adoração dessa imagem era uma estratégia autoritária e uma afronta direta aos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Ela não era apenas uma manifestação de poder terreno, mas uma tentativa de usurpar a posição divina. Nesse contexto turbulento, a Bíblia nos apresenta a 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, como parte do grupo de jovens judeus levados cativos para a Babilônia após a conquista de Jerusalém. Apesar do exílio e das pressões do ambiente hostil, esses jovens mantiveram sua fé intacta, recusando-se a comprometer seus princípios e a adorar os deuses pagãos. Seus nomes originais em hebraico são Hananias, que significa Jeová é gracioso, Misael, que significa quem é como Deus, e Azarias, que significa Jeová ajudou. Nomes que demonstram a profunda conexão com o Deus de Israel. A história desses jovens começa a ganhar destaque quando eles são selecionados para serem treinados como homens de conhecimento e sabedoria para servirem ao rei Nabucodonosor. Suas posições eram estratégicas e significativas, refletindo a política de Nabucodonosor de incorporar jovens talentosos de diversas regiões em sua administração. Eles foram nomeados sobre os negócios da província da Babilônia, desempenhando papéis importantes na governança e administração do reino.
Antes de prosseguir, eu peço a ajuda de vocês para deixar um like, um comentário ou até mesmo se inscrever no canal. Pode ter certeza que nos ajudará muito. Continuando, o momento crucial que os catapultou para a narrativa bíblica ocorreu quando o rei, após a construção da estátua colossal, ordenou que todos, independentemente de sua origem ou crença, se prostrassem diante dela em adoração, assim que escutasse determinado som. Aqueles que desafiassem essa ordem enfrentariam as chamas de uma fornalha de fogo ardente, uma ameaça severa que visava esmagar qualquer resistência e consolidar o poder absoluto do rei. Enquanto todos ao seu redor se curvavam diante do monumento, Sadraque, Mesaque e Abednego, permanecendo firmes em sua fé, recusaram-se a participar desse ato de idolatria. Ao se recusarem a se prostrar diante da estátua de ouro, desafiaram diretamente a ordem do rei. Sua fé inabalável no Deus verdadeiro os colocou em uma posição delicada, enfrentando a ameaça de serem lançados na fornalha ardente. Logo a notícia chegou aos ouvidos do rei, conforme relatado na Bíblia. Há uns homens judeus que constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Ao descobrir a desobediência dos jovens, o rei enfurece-se e ordena que os tragam à sua presença. Diante dos jovens, o rei Nabucodonosor dá-lhes uma segunda chance de se curvarem diante da estátua. Esta passagem está minuciosamente registrada no livro de Daniel. Quando os trouxeram à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que ergui. Agora, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do alaúde e de toda espécie de música, se estiverem dispostos a se prostrar e adorar a imagem que fiz, muito bem. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha de fogo ardente. Neste ponto, a Bíblia nos revela a força de caráter desses jovens. Diante da ira de Nabucodonosor, eles respondem corajosamente: Nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente e nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que ergueste. Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Essa declaração não é apenas um ato de desafio, mas uma expressão profunda de confiança na providência divina. A coragem desses jovens transcende o medo da punição iminente. Eles escolheram permanecer fiéis ao Deus de Israel, mesmo diante da ameaça de morte. Então, o rei Nabucodonosor, enfurecido, emitiu uma ordem que intensificou a ameaça iminente. Sua resposta ao desafio dos jovens hebreus foi ordenar que a fornalha de fogo ardente fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual. Essa ordem, além de uma medida de punição, era uma demonstração extrema de poder e crueldade. O rei, movido pela raiva diante da resistência dos 3 jovens, buscava garantir que a fornalha atingisse uma temperatura aterradora, tornando praticamente inevitável a destruição daqueles que desafiavam sua autoridade. A decisão de aquecer a fornalha 7 vezes mais também tinha um elemento simbólico. O número 7, na tradição bíblica, é frequentemente associado à perfeição e plenitude. Assim, a ordem de aquecer a fornalha 7 vezes mais poderia ser interpretada como uma tentativa de garantir a completa e perfeita execução da sentença, não deixando margem para a sobrevivência dos rebeldes. Essa intensificação dramática do castigo visava enviar uma mensagem clara a todos os súditos do império sobre as consequências terríveis de desafiar a vontade do rei. A fornalha, agora inflamada a extremos inimagináveis, aguardava Sadraque, Mesaque e Abednego como um símbolo assustador da punição iminente.
O relato bíblico em Daniel descreve que, em cumprimento à ordem do rei, alguns homens fortes em seu exército foram encarregados de amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens foram então lançados na fornalha, ainda amarrados, com suas calças, casacos, turbantes e outras roupas. A Bíblia relata que a fornalha estava tão quente e a urgência de cumprir a ordem do rei era tão iminente que os homens que conduziam os 3 jovens foram mortos pela intensidade das chamas ainda na entrada. Nesse momento, a narrativa revela um desdobramento incrível. Enquanto os executores eram consumidos pelas chamas ainda na entrada, Sadraque, Mesaque e Abednego não apenas sobreviveram, mas foram vistos caminhando ilesos no meio do fogo. Ao testemunhar a cena da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, foi tomado por uma surpresa indescritível. A narrativa bíblica em Daniel descreve como o rei, ao se aproximar da fornalha, esperava ver Sadraque, Mesaque e Abednego sendo consumidos pelas chamas, castigados por desafiarem sua autoridade. Contudo, ao se deparar com a realidade, a perplexidade toma conta de Nabucodonosor. Ele não vê apenas os 3 jovens hebreus na fornalha, mas 4 homens andando livremente no meio do fogo. Essa revelação contradizia completamente suas expectativas e desafiava as leis naturais conhecidas. A expressão de surpresa do rei é evidente em suas palavras registradas em Daniel, capítulo 3, versículos 24 e 25. Não jogamos 3 homens amarrados no meio do fogo? Vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, e eles não estão feridos, e a aparência do quarto é como a de um filho dos deuses. A surpresa de Nabucodonosor não se limita apenas ao número, mas também à condição dos homens na fornalha. Eles não estavam apenas ilesos, suas roupas não estavam chamuscadas, nem mesmo um fio de cabelo estava queimado. Essa visão desafia qualquer explicação lógica ou natural, deixando o rei atônito diante do que ele estava presenciando. Essa imagem sugere a presença divina de um 4º homem, na fornalha junto a eles. A descrição do rei Nabucodonosor, ao observar a cena, menciona que o 4º homem tinha uma aparência como a de um filho dos deuses. Embora não seja mencionado explicitamente como Jesus Cristo, muitos estudiosos bíblicos veem nessa figura uma representação simbólica de Cristo no Antigo Testamento. A presença de Jesus no Antigo Testamento é um tema que permeia as Escrituras. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus afirma que as Escrituras do Antigo Testamento falam dele, indicando que sua influência e presença transcenderam as páginas do Novo Testamento. Além disso, ao longo do Antigo Testamento, há várias teofanias e manifestações divinas que sugerem a presença do Messias antes de sua encarnação. Ao considerarmos a possibilidade da presença de Jesus na fornalha, somos lembrados de que Cristo sempre esteve ativo na história, desde os primórdios da criação. Sua manifestação na fornalha não apenas simboliza a proteção divina, mas também aponta para a continuidade do plano redentor de Deus ao longo das eras. Ao saírem da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego caminharam perante Nabucodonosor, que pouco antes havia ordenado sua execução. A mudança de atitude do rei é notável e reveladora. Aquele que inicialmente estava enfurecido com a desobediência dos jovens, agora testemunhava um evento que transcendia qualquer poder humano. A resposta de Nabucodonosor é registrada em Daniel capítulo 3, versículos 28 e 29. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a não servirem nem adorarem algum outro Deus, senão o seu Deus. O rei reconhece o papel divino na libertação desses jovens fiéis e, em um ato surpreendente, emite um decreto que proclama a grandeza do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego.
Nabucodonosor decreta que qualquer pessoa que fale algo ofensivo contra o Deus desses jovens será cortada em pedaços e suas casas serão transformadas em montes de lixo. Essa mudança radical na atitude do rei é um testemunho vívido do impacto transformador do milagre que ele presenciou na fornalha. O poder divino não apenas preservou a vida dos jovens, mas também alterou a perspectiva do mais poderoso governante da Babilônia, levando-o a exaltar o Deus dos hebreus como supremo. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente ressoa através dos séculos como um poderoso testemunho de fé e coragem diante de desafios e perseguições. Embora situada em um contexto histórico antigo, a narrativa ultrapassa as eras, oferecendo lições valiosas para os desafios e perseguições enfrentados por quem acredita em Deus nos tempos modernos. Assim como esses jovens hebreus se recusaram a comprometer sua fé ao enfrentar a ordem de adorar uma estátua, os cristãos hoje frequentemente se deparam com pressões e demandas contrárias às suas convicções. A coerção social, as expectativas culturais e até mesmo leis governamentais podem colocar os princípios da nossa fé em xeque. Ao olharmos para esses exemplos do passado, somos encorajados a enfrentar os desafios modernos com a mesma convicção, sabendo que a fidelidade a Deus é uma fonte de força inigualável. O segundo milagre que trago aqui é, na verdade, mais do que um ato isolado. Trata-se de uma história rica em feitos e significados. Certo dia, Jesus e seus discípulos chegaram à região de Gadara, do outro lado do lago. Logo ao desembarcarem, um homem possuído por muitos demônios saiu de trás de um sarcófago e os encontrou. Ele estava sem roupas e vivia entre os túmulos. Mesmo quando tentavam prendê-lo com correntes e grilhões, ele conseguia quebrá-los, demonstrando uma força sobrenatural. Quando Jesus se aproximou, o homem se prostrou diante dele, reconhecendo-o como o Filho de Deus, o Messias, gritando em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te que não me atormentes." Na Bíblia, encontramos vários relatos de encontros de Jesus com pessoas possuídas por demônios, como o caso do homem de Gadara. Demônios são seres espirituais malignos, caracterizados por se oporem a Deus e procurarem desviar as pessoas do caminho do bem. Embora sejam entidades espirituais, eles têm a capacidade de possuir corpos físicos, sejam humanos ou animais. A possessão demoníaca ocorre quando um demônio assume controle total ou parcial de um corpo, influenciando o comportamento da pessoa e, por vezes, manifestando poderes sobrenaturais. Jesus então questionou o espírito impuro: "Qual é o teu nome?" O demônio respondeu: "Legião", pois muitos demônios haviam entrado nele. Os demônios imploraram a Jesus para não os enviar para o abismo ainda. Os demônios pareciam temer esse local chamado abismo. Diante desse pedido, Jesus permitiu que os demônios entrassem em uma manada de porcos que pastava nas proximidades. De repente, a manada enlouqueceu, correu violentamente para um penhasco e se lançou ao mar, perecendo na água. Os pastores dos porcos, ao verem o que aconteceu, fugiram e contaram na cidade e nos campos. A notícia da libertação do homem e da perda dos porcos se espalhou rapidamente pela região. As pessoas vieram ver o que tinha acontecido e encontraram o homem, antes possuído, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. No entanto, em vez de celebrar a libertação milagrosa, os habitantes locais ficaram temerosos e pediram a Jesus que deixasse a área. O homem, agora liberto e em seu juízo perfeito, desejava seguir Jesus e se tornar seu discípulo. No entanto, Jesus instruiu-o a voltar para sua casa e compartilhar com sua família e comunidade o que Deus havia feito por ele. Outro caso semelhante como este é detalhado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 28.
Jesus estava em Cafarnaum, uma cidade na região da Galileia, e no sábado entrou na sinagoga para ensinar. As pessoas ficaram impressionadas com seu ensinamento, pois ele falava com autoridade, ao contrário dos escribas. De repente, no meio da sinagoga, um homem com um espírito impuro, um espírito demoníaco, gritou em alta voz: "Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Conheço-te quem és, o Santo de Deus." O endemoninhado reconheceu a identidade de Jesus como o Santo de Deus, indicando o conhecimento espiritual que os demônios tinham sobre Jesus. Jesus, então, repreendeu o espírito impuro, dizendo: "Cala-te e sai dele." O espírito impuro, agitando o homem violentamente, gritou em alta voz e saiu dele. As testemunhas ficaram maravilhadas com o poder de Jesus sobre os espíritos malignos, e a notícia sobre esse evento se espalhou rapidamente pela região. As pessoas na sinagoga comentavam: "Que é isso? Um ensinamento novo com autoridade. Até os espíritos imundos ele manda e obedecem-lhe." A reputação de Jesus como mestre e exorcista cresceu ainda mais naquela região. Essa história destaca a autoridade única de Jesus sobre os espíritos impuros, demonstrando seu poder tanto no ensinamento quanto no enfrentamento das forças espirituais malignas. Essa cena inicial no ministério de Jesus em Marcos enfatiza sua autoridade divina e a capacidade de libertar as pessoas do domínio demoníaco. Outra história de libertação é encontrada em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 18. Jesus e 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, desceram do Monte da Transfiguração e se juntaram aos outros discípulos. Ao chegar, uma grande multidão se aproximou deles. No meio da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: "Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre terrivelmente. Ele muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água." O pai descreve a condição angustiante de seu filho, que sofria de ataques demoníacos que o colocavam em perigos físicos, como cair no fogo ou na água. Ele pediu a Jesus que tivesse misericórdia e ajudasse seu filho. Jesus respondeu: "Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui." Jesus expressou sua frustração com a falta de fé e compreensão da multidão em relação ao poder divino. Então Jesus repreendeu o demônio, que saiu do menino na mesma hora. O filho foi curado a partir daquele momento. A libertação foi imediata e completa, demonstrando o poder sobrenatural de Jesus sobre as forças demoníacas. Os discípulos, curiosos, perguntaram a Jesus por que eles não foram capazes de expulsar o demônio. Jesus explicou que era por causa da falta de fé deles e lhes disse que, se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam mover montanhas. Essa história destaca a compaixão de Jesus ao curar o filho endemoninhado, bem como a importância da fé na operação dos milagres. Também enfatiza a autoridade exclusiva de Jesus sobre os poderes demoníacos. A libertação espiritual proporcionada por Jesus nessas situações ressalta o triunfo do bem sobre o mal. O poder de Jesus é capaz de libertar as pessoas das garras dos demônios, trazendo cura espiritual e emocional. É importante compreender a seriedade da realidade espiritual e reconhecer a presença do mal no mundo. Isso destaca a necessidade de buscar proteção espiritual e refúgio em Deus para resistir às influências negativas e encontrar libertação. Essas narrativas evidenciam a autoridade de Jesus sobre os demônios, destacando que mesmo seres espirituais malignos estão sujeitos ao poder divino. Até aqui, já presenciamos a intervenção divina na fornalha e diversos atos de exorcismos. A partir de agora, experimentaremos algo diferente, talvez o milagre mais difícil de ser realizado.
conheceremos uma incrível história de ressurreição realizada por Jesus Cristo. A primeira história bíblica que conheceremos é sobre a vida e morte de Lázaro. Lázaro não é apenas um receptor passivo do destino comum a todos, mas uma figura central em uma história que ultrapassa as limitações percebidas da existência humana. Sua amizade e conexão íntima com Jesus desempenha um papel crucial na compreensão de como a fé pode desafiar as leis naturais. A história de Lázaro é uma narrativa que se desenrola em João 11, revelando a proximidade de Lázaro com Jesus e suas irmãs, Maria e Marta. Quando Lázaro adoece gravemente à beira da morte, Maria e Marta, cientes do poder de cura de Jesus, enviam uma mensagem urgente a ele. A resposta de Jesus, entretanto, é surpreendente e, à primeira vista, contraditória. Em João 11, versículo 4, ele afirma que esta doença não terminará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O significado por trás dessa afirmação vai além de uma simples cura física. Jesus estava prestes a revelar um aspecto mais profundo de sua missão e do propósito das situações difíceis na vida dos indivíduos. Ele desejava ilustrar que desafios aparentemente insuperáveis não eram castigos, mas oportunidades para glorificar a Deus. A doença de Lázaro, portanto, não era uma sentença de morte, mas um cenário preparado para revelar a glória do divino. Ao receber a notícia da doença de Lázaro, Jesus toma uma decisão aparentemente desconcertante. Ele permanece onde está por mais 2 dias. Essa demora, inicialmente desconcertante, é uma lição valiosa sobre a natureza do tempo divino em comparação com as expectativas humanas. Muitas vezes, buscamos respostas imediatas às nossas súplicas, mas Deus opera em seu próprio ritmo, guiado por um plano que ultrapassa nossa compreensão. Ao fim dos 2 dias de espera, Jesus decide finalmente partir em direção a Betânia, onde Lázaro e suas irmãs residiam. Seus discípulos, confusos com a decisão de retornar a um local onde enfrentaram hostilidade anteriormente, questionam a lógica de tal escolha. Jesus, no entanto, revela uma visão mais profunda de seu propósito ao declarar que Lázaro adormeceu e que ele estava indo para despertá-lo. Essa metáfora de adormecer empregada por Jesus indica sua compreensão transcendental da morte. Ao chegar a Betânia, ele encontra um cenário de luto, com Marta e Maria consoladas por amigos. Marta, ao encontrar-se com Jesus, expressa sua fé e, ao mesmo tempo, sua frustração. Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, lamenta ela. No entanto, ela acrescenta uma nota de confiança ao dizer: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que você pedir. As palavras de Marta revelam a complexidade da fé humana diante do sofrimento e da esperança. A dor da perda confronta a convicção de que, mesmo em meio à morte, Deus ainda é capaz de intervir de maneiras além da compreensão humana. Jesus, ao ouvir as palavras de Marta, responde com uma declaração que ressoa com poder e promessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa afirmação profunda de Jesus não apenas revela sua divindade, mas também aponta para o seu papel como fonte de vida eterna. Ele não oferece apenas consolo para o futuro, mas apresenta a garantia de uma existência além da morte física. Marta, mesmo que não compreenda completamente o que está por vir, reconhece em Jesus o Messias, o Filho de Deus. A narrativa se desenrola ainda mais quando Maria, em sua angústia, repete as mesmas palavras de Marta ao encontrar Jesus. Sua reação vai além da simples observação. Ele é movido às lágrimas, revelando a verdadeira extensão de sua conexão emocional com seus amigos. Este é o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou.
Mas sua brevidade não diminui sua importância. Jesus chorou não apenas pelas circunstâncias de Lázaro, mas pela dor de Maria, Marta e todos ao seu redor. Ao chorar, Jesus não esconde sua humanidade. Pelo contrário, ele a exibe com uma clareza visceral. Essas lágrimas não são apenas símbolos de tristeza, são um testemunho tangível de que o próprio Deus encarnado compartilha das emoções humanas mais profundas. Ele não está distante ou indiferente ao sofrimento de seus filhos, mas se envolve de maneira tangível e compassiva. Ao contemplar o significado dessas lágrimas, percebemos que Jesus não chorou pela incapacidade de resgatar Lázaro. Afinal, ele estava prestes a realizar um milagre que desafiaria as leis da natureza. Em vez disso, ele chorou diante da realidade da dor e do luto que afligiam aqueles que amava. Essas lágrimas testemunham a verdadeira compaixão de Cristo, um aspecto de sua humanidade que muitas vezes é eclipsado por seu poder divino. A resposta das pessoas ao redor é significativa. Alguns se perguntam por que aquele que havia dado visão a um cego não poderia ter impedido a morte de Lázaro. Essa pergunta ressoa com muitos de nós, questionando por que Deus permite o sofrimento, mesmo quando tem o poder de evitá-lo. As lágrimas de Jesus são uma resposta a essa dúvida, um testemunho de que ele não é insensível às dores do mundo. Já diante da sepultura, Jesus pede que a pedra que selava a entrada do túmulo seja removida. Marta, preocupada com o odor da decomposição, após 4 dias de falecimento, tenta intervir. No entanto, Jesus a desafia gentilmente, reiterando a importância da fé além das circunstâncias visíveis. Ele a repreende suavemente, dizendo: "Não te disse que se creres, verás a glória de Deus?" João 11, versículo 40. A remoção da pedra é um momento de grande expectativa e tensão. Jesus, erguendo os olhos aos céus, expressa gratidão ao Pai, enfatizando a constante conexão entre eles. Sua oração não é um pedido hesitante, mas uma declaração de confiança na vontade do Pai. Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. João 11, versículos 41 e 42. Este momento, aparentemente simples, serve como uma preparação para o milagre que está prestes a ocorrer, demonstrando que a conexão divina é fundamental para os eventos que se desenrolarão. Diante do túmulo, com a multidão atenta e as irmãs de Lázaro em suspense, Jesus clama em voz alta: "Lázaro, vem para fora." Ao ordenar que Lázaro saia do túmulo, Jesus revela seu poder sobre a vida e a morte. O homem que estava morto há 4 dias emerge do túmulo, ainda envolto em faixas de linho. A ordem de Jesus para desamarrar Lázaro e deixá-lo ir é uma declaração simbólica de liberdade da morte e ressurreição para uma nova vida. Este milagre, além de ser uma demonstração impressionante do poder de Jesus, é uma previsão do que está por vir. Ele não apenas ressuscita Lázaro dos mortos, mas aponta para a futura ressurreição prometida para todos que creem nele. Este episódio desafia não apenas as leis naturais da vida e da morte, mas redefine a compreensão da fé diante das adversidades. A história de Lázaro é uma tapeçaria rica e complexa, envolvendo não apenas a ressurreição física, mas também ensinamentos profundos sobre a espera, a fé, além das circunstâncias e o propósito divino, mesmo em meio à dor. Esse foi o vídeo de hoje, e eu espero do fundo do coração que tenha acrescentado algo de positivo na vida de vocês. Eu trouxe apenas alguns dos diversos milagres realizados por nosso Senhor. Deixe nos comentários qual milagre você incluiria neste vídeo. Lembre também de deixar o like e se inscrever no canal. Abraços e fique com Deus.